Se você trabalha no seu dia a dia com planilhas que possuem diversas guias na parte de baixo aqui, ó, com certeza você vai gostar muito dessa aula. Por quê? Eu vou te ensinar a criar uma caixinha de seleção como essa daqui, ó, totalmente interativa, que você seleciona de maneira bem fácil e bem tranquila, ó, a planilha que você quer trabalhar. Então você chega aqui e coloca ICMS, seleciona, ele vai navegando para você de uma maneira bem suave e bem tranquila, beleza? Ó, então é muito simples, é muito tranquilo fazer essa caixinha aqui, tá? Eu vou te ensinar o passo a passo dela. Então vamos lá. Eu vou fechar essa planilha aqui, nós vamos abrir uma planilha do zero, tá? Que vai ser essa daqui, ó, do Simples Nacional, que é uma planilha que nós trabalhamos com ela, nós desenvolvemos essa planilha numa live onde nós falamos sobre Simples Nacional e Excel. Então se você quiser baixar, se você não assistiu essa live ou se você não baixou a planilha, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo também, ela está aqui no canal, e você vai conseguir assistir a live completa da confecção aqui dessa planilha e também baixar o material dessa live, tá? Eu vou usar essa planilha aqui justamente porque ela tem, ó, diversas planilhas aqui embaixo, né? Isso vai facilitar exatamente o que a gente quer, que é criar aquela telinha ali do lado onde vai me possibilitar a seleção da planilha que eu quero trabalhar. Beleza? Então, para isso nós vamos utilizar o que? O nosso querido VBA, tá? De uma forma bem tranquila e bem suave. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é vir aqui, ó, na guia Desenvolvedor. Se você não tiver a guia Desenvolvedor aí no seu Excel, você vai ter que vir aqui, ó, em Arquivo, Opções, vai vir em Personalizar faixa de opções e vai marcar a opção aqui, ó, Desenvolvedor. Tá vendo que a minha aqui está marcada e está aparecendo lá. Provavelmente, se a sua não estiver aparecendo lá no seu Excel, é porque ela vai estar assim, ela vai estar desmarcada. Você vai chegar aqui, vai marcar e vai ter a guia Desenvolvedor aí para você trabalhar. Beleza? Então nós vamos vir aqui, ó, Desenvolvedor, vamos vir em Visual Basic e o que nós vamos criar? A primeira coisa que nós vamos criar aqui vai ser um formuláriozinho, né, que a gente viu que ele tem uma telinha onde tem várias opções para a gente selecionar. Então a primeira coisa que a gente precisa criar é justamente esse formulário onde vai ter a opçãozinha lá para gente. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, tá, nessa telinha que abriu, inserir, e vou vir aqui, ó, em User Form, tá? Que vai criar aqui, ó, automaticamente para a gente justamente um formulário onde a gente vai conseguir aqui, ó, de forma bem tranquila, manuseando aqui o mouse, ó, selecionar o tamanho que a gente quer, selecionar, né, a largura que a gente quer, ó. Então eu vou chegar aqui e vou ajustar mais ou menos para esse tamanho aqui, beleza? Então esse vai ser o nosso formulário, a caixinha que vai abrir, que vai permitir a gente selecionar, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui com esse formulário é dar um nome para ele, porque a gente vai precisar, via VBA, atingir esse formulário aqui. A gente vai precisar dizer para o VBA, ó, VBA, vai lá naquele formulário lá que eu criei e faz alguma coisa lá. A gente vai ver o passo a passo de uma forma bem tranquila. Então, para facilitar, eu vou dar um nome para esse formulário. Então, ó, vou dar um cliquezinho aqui, ó, e aqui embaixo, repare, ó, que ele tem aqui, ó, o name, tá? Que no momento é User Form 1, tá? Então, eu vou aumentar aqui a nossa barrinha para vocês visualizarem melhor. Beleza? Aqui assim tá legal. Então, eu vou chamar esse formulário aqui, eu vou apagar esse nome que o próprio Excel já deu para ele, tá? E vou colocar aqui, vou colocar em minúsculo FRM de formulário, tá? Poderia dar qualquer nome, tá? FRM seleção ou formulário seleção, enfim, eu vou chamar ele aqui para o nosso caso de FRM, beleza? Agora eu preciso criar aquela opção, né, onde eu consigo selecionar as planilhas que eu quero trabalhar. Então, ó, aqui ele está o formulário 0 bala, não tenho nada dentro dele. Então, como é que eu faço isso? Ó, reparem que aqui do lado, aqui no cantinho, ó, ele habilitou essa caixinha aqui para mim. Ó. Vou trazer ela mais para o lado, aqui é a caixinha de ferramentas. Aqui eu tenho diversas opções para trabalhar com formulários, tá? Que o próprio VBA me fornece, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa opção aqui, ó, de botão, que nós vamos ver daqui a pouquinho também, nós vamos usar. E temos aqui essa opção, ó, que é caixa de combinação. Eu vou dar um clique nessa caixa de combinação e vou arrastar o mouse aqui para o meu formulário. Repare que o mouse ficou, ó, com uma cruzinha ali, justamente para eu dar um clique e arrastar. Ó. Quando eu dou um clique e arrasto, ó, eu consigo selecionar dentro do meu formulário o tamanho que eu quero também ali da minha caixa de combinação. Tá? Então, ó, arrastei, selecionei da forma que eu queria, vou soltar. Beleza?
E ele vai ter ali um formuláriozinho ali, dentro do formulário vai ter essa caixa de combinação, beleza? Eu vou dar também um nome para essa caixa de combinação, tá? Que eu vou dar um clique aqui em cima, ó, e aqui ele chama de Combo Box 1, tá? E eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, CBX, por exemplo, tá bom? De Combo Box. Vou chamar ele de CBX. Poderia ser qualquer nome, tá bom? Poderia ser caixinha número 1, poderia ser seleção número 1 ou seleção, enfim, aí você fica ao seu critério. Eu vou chamar essa seleção de CBX, isso vai me facilitar bastante, beleza? Eu já vou criar também um botãozinho, né, para eu selecionar, beleza? Então eu vou chegar aqui, ó, na minha caixinha de ferramentas que ele abriu aqui pra gente, ó, e vou vir nessa opção aqui, ó, botão de comando, tá? Vou dar um clique aqui, a mesma coisa, eu vou arrastar o mouse aqui, ó, repare que ele ficou aqui, ó, para eu selecionar, eu vou chegar aqui e vou colocar, clicar e arrastar, e ele vai, ó, criar o meu botão, beleza? Eu vou também dar um nome para esse botão. A gente vai ver que essa questão do nome, tá, do que a gente vai criando aqui, vai facilitar muito na hora que a gente for dar as ações para tudo isso aqui que está acontecendo, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, vou dar um cliquezinho nele e ele tem um nome padrão de Command Button 1 e eu vou apagar aqui e vou colocar CMD, tá? É uma siglazinha aí que vai me facilitar. E o nome dele aqui, ó, repare que o nome continuou ficando o que aparece, né, no botão. Uma coisa é o nome do elemento e outra coisa é o que aparece no elemento. O que está aparecendo aqui no elemento para mim, embora eu já tenha colocado aqui o nome dele de CMD, o que está aparecendo é Command Button 1, tá? E eu posso alterar isso aqui, ó, em Caption, ó, aqui embaixo, ó. Repare que eu tenho aqui a opção de Caption, beleza? Então eu vou alterar aqui o que aparece aqui no meu botão, que é o Command Button, ó. Vou chegar aqui e vou colocar o nome de selecionar. E agora como é que eu faço para rodar esse botão, esse formulário aqui pra gente? Eu vou vir aqui em cima, ó, e vou executar. Reparem que ele criou aqui, ó, automaticamente, tá? Mas não tem nada aqui, ó. Se eu reparar, não tem nada dentro dessa caixinha aqui, ó, tá? Que seria o que deveria aparecer aqui dentro. O nome dessas planilhas aqui de baixo. Então, se eu tivesse 30 planilhas, apareceria 30 planilhas aqui para mim, né? Esse é o nosso objetivo, não é isso? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar agora. Eu criei o formulário do jeito que eu queria, com todos os botõezinhos que eu queria, com as opções que eu quero. Agora eu vou passar a dar uma ação para ele. É nessa hora que o vosso querido VBA vai entrar para a gente, tá? Então, ó, eu vou fechar aqui, ó. Eu vou fechar aqui, vou voltar lá para o meu modo de criação, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dar 2 cliques dentro desse formulário aqui, ó, olha o que vai acontecer, eu vou dar 2 cliques, ó. E ele entrou aqui para eu digitar o código VBA, para eu digitar a minha macro aqui. Digitar o código ali do que vai acontecer no formulário, com o que vai acontecer com o formulário ali, tá? Só que aqui, ó, repare que aqui do lado eu tenho alguns eventos, tá, que podem acontecer com esse formulário. E ele já me trouxe selecionado aqui, ó, para o clique, ou seja, se alguém der um clique nesse formulário, dentro do formulário, vai acontecer o quê? Então aqui, ó, ele trouxe justamente essa sub aqui, ó, User Form Click. Se alguém der um clique no formulário, o que você quer que aconteça? Não é o que a gente quer. A gente não quer que nada aconteça quando alguém clique no formulário especificamente. A gente quer que, ao iniciar o formulário, ele mostre o nome das planilhas, não é isso? Então eu preciso verificar se aqui tem algum evento de abertura, né, de inicialização do formulário, ou seja, toda vez que aquele formulário aparecer na tela, eu quero que mostre o nome de todas as planilhas, não é isso? Então aqui eu preciso ver se tem algum evento que tenha justamente essa questão, né, de iniciar, né, iniciar o formulário. Ó. Esse aqui é o clique, não é o que eu quero, double click, ó, que é o DB click, né, que seria se alguém der 2 cliques no formulário, o que você quer que faça? Então, ó, cada evento que pode acontecer com o meu formulário eu tenho aqui, ó, tá bom? E um deles, ó, é o initialize, né, que nada mais é do que inicializar. Beleza? Então, ó, ao iniciar o formulário, o que você quer que aconteça? Em outras palavras, o VBA está me perguntando justamente isso. E aí ele já criou aqui, ó,
uma sub-rotina que vai executar toda vez que o formulário for iniciado, beleza? Então, eu vou rodar o formulário, o que eu quero que aconteça? Então, eu vou colocar aqui dentro, e não dentro do clique. Beleza? Ficou bem claro isso? Então, ó, eu quero que ao iniciar o meu formuláriozinho lá, ele já inicie aparecendo as planilhas que eu tenho no meu projeto. Show de bola? Então, eu vou dar um Enter aqui para eu ganhar espaço aqui dentro do meu formulário, ó. Aqui dentro da minha sub-rotina, ó. Então aqui eu preciso de alguma maneira fazer uma leitura de todas as minhas planilhas que tiver no meu projeto. Tá? Em algumas aulas atrás aqui do canal, nós já vimos como a gente faz para rodar todas e ler, né? Rodar e ler todas aquelas planilhas ali embaixo. Tá bom? Se você voltar algumas aulas atrás aí, você vai ver uma aula bem completa sobre isso. Tá? Mas nós vamos ver aqui exatamente o que a gente vai precisar também, beleza? Ó, então eu vou chegar aqui e vou precisar rodar uma estrutura de repetição que faça uma verificação em todas aquelas planilhas ali, tá bom? Como é que eu faço isso? Ó? Então, nós vamos precisar aqui usar uma estrutura de repetição que faça uma leitura no meu objeto planilha, o objeto aqui dentro do VBA, aonde guarda a informação das planilhas, tá? E eu vou precisar fazer uma leitura dentro desse objeto e verificar ali todas as planilhas que eu tenho, tá bom? O nome desse objeto é o worksheet, né? E qual é a estrutura de repetição que nós vamos usar aqui dentro para poder fazer essa leitura? Vai ser a for each, tá? Se a gente fosse traduzir essa estrutura aqui, seria para cada. Para cada o quê? Para cada elemento desse objeto, tá? Que guarda ali todas as planilhas, eu vou fazer alguma coisa. Então, eu preciso dar um apelido. Então, cada vez que a minha estrutura de repetição fazer uma leitura de um elemento dentro desse objeto, eu vou precisar dar um apelido para esse objeto. E eu vou dar o apelido de P, né, de planilha, tá bom? E esses elementos eles vão estar dentro de onde? Então, eu vou colocar aqui um comandozinho chamado in, que nada mais é do que, né, dentro. Então, ó, para cada elemento P que tiver dentro de onde? Worksheet. Ó, worksheets. Beleza? Ou seja, para cada elemento que tiver dentro do objeto planilha, eu vou querer fazer alguma coisa. Então, eu vou dar um Enter aqui, ó, e já vou fechar com o Next aqui a estrutura do for each. Tá? Essa é a estrutura básica aqui do for each. Beleza? Então, eu já estou dizendo para ele ir verificando todos os elementos dentro do objeto planilha, que é esse objeto aqui, é onde guarda a informação de todas as planilhas da minha pasta de trabalho. Beleza? E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso vir aqui, ó, só vou mostrar para vocês o que vai acontecer se eu chegar aqui, ó, e chamar o meu elemento P, tá? Vou dar um ponto aqui e vou chamar o nome desse elemento, ó, name, beleza? Então, o que eu estou dizendo aqui para o Excel? Excel, roda aí dentro do meu objeto planilhas e cada elemento que tiver lá, cada planilha que tiver dentro desse objeto, você mostra um nome para mim. Show de bola? E eu vou fazer isso aparecer na tela, tá? Como é que eu faço isso? Eu chamo aqui, ó, o MSG Box, que nada mais é do que caixa box de mensagem. Então vai aparecer uma caixa de mensagem com o nome de cada planilha que eu tenho lá dentro do meu objeto. Beleza? Vamos ver isso acontecer? Então, ó, eu vou vir aqui dentro do meu formulário. Ó, repare que eu tenho aquele formulário que nós estávamos trabalhando. Ó, ele está aqui do lado. Ó. Se eu der 2 cliques nele aqui, ele vai aparecer aqui. E eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou executar. E aí, repare que ao executar, ele já vai rodar aquilo que nós escrevemos lá, que nós colocamos justamente no evento de inicialização. Então, a primeira coisa que ele faz é o que tiver lá dentro. E ele vai mostrar aqui, ó, uma caixa de mensagem com o nome da primeira planilha, receita bruta. Vou dar OK. Folha de salário, vou dar OK. Cálculo do Simples Nacional, vou dar OK. Distribuição. Então, todas as planilhas que tiver dentro do meu projeto, ele já vai fazer a leitura. Porém, ó, repare que ele não mostrou nada aqui dentro ainda. Porque ele mostrou aquela informação lá naquela caixinha de mensagem, mas não mostrou nada onde deveria mostrar. O que eu preciso fazer aqui então? Vou dar 2 cliques aqui no meu formulário, vou voltar lá para o meu código, beleza?
E ao invés, ó, de mostrar uma caixa de mensagem com o nome da planilha, eu preciso adicionar o nome da planilha dentro daquele meu elemento onde mostra aquela setinha, né? Que seria essa daqui, ó. Vou dar 2 cliques aqui. Ele tem que mostrar o nome do elemento aqui, ó. O nome das planilhas aqui dentro. Então eu preciso, né, chamar esse elemento lá. Então eu vou voltar aqui para o meu formulário. Eu vou dar 2 cliques aqui no meu formulário. Voltei para cá. E ao invés de colocar aqui MSGBox, para ele criar uma caixa de mensagem, eu vou apagar aqui e vou chamar aquele elemento que nós chamamos. Lembra que nós demos um nome para aquele elemento? Que foi CBX. Vocês lembram disso? Então eu preciso invocar ele aqui agora. Só que esse CBX ele está dentro de onde? Ele está dentro do meu formulário, não é isso? Então eu vou primeiro chamar o formulário que nós temos o nome de FRM, formulário. Dentro do objeto formulário, eu vou dar um ponto aqui, ó, eu tenho o meu CBX. Beleza? Tem aqui, ó, CBX. Então eu acabei de chamar aquele elemento que vai mostrar para mim o nome das planilhas. Show de bola? Agora eu vou dar um ponto aqui, ó, e eu vou fazer o quê? Eu preciso adicionar itens dentro desse objeto, não é isso? Dentro desse elemento, não é isso? Então repare que aqui a primeira opção que ele me traz aqui é justamente isso, ó, add item. Então eu vou dar 2 cliques aqui e logo após colocar o p.name, né, que já estava aqui para a gente, já tinha colocado, que nada mais é do que o nome de cada planilha. Então, cada vez que ele roda aqui esse for each aqui, ó, aí ele vai rodar a quantidade de vezes que eu tenho de planilhas ali, né, no meu projeto. Então, se eu tiver 30 planilhas, ele vai rodar 30 vezes essa estrutura. Se eu tiver 50 planilhas, ele vai rodar 50 vezes essa estrutura aqui. E para cada planilha que ele encontrar lá, ele vai chamar de P e vai pegar um nome. Então, quando ele estiver na planilha lá de receita bruta, então o P, né, vai estar na planilha de receita bruta. Qual é o nome da planilha? Ele vai lá e vai pegar o nome. Aí ele vai para a próxima planilha. Né? É folha de salário. Então o P vai ser a folha de salário e ele vai pegar o nome que tiver aquela planilha ali. Ficou bem claro isso, galera? Então é bem tranquilo. Então, ó, eu chamei o formulário, atingi o elemento que eu tenho lá dentro do meu formulário e chamei aqui o método que adiciona os itens dentro desse elemento. Show de bola? Então, se eu rodar aqui agora, vou voltar para o meu formulário. Se eu rodar isso aqui agora, olha o que vai acontecer. Ele vai rodar aqui agora, ó, ele vai abrir o meu formulário. E olha o que vai acontecer aqui dentro. Ó. Aqui dentro, ó, agora ele mostra o nome de todas as planilhas que eu tenho. Porém, o que está acontecendo aqui? Ó, se eu der um clique aqui, por exemplo, em distribuição e der um clique em selecionar, nada vai acontecer. Por quê? Porque eu ainda não criei nenhuma ação, eu não fiz nada aqui dentro desse botãozinho aqui. Então, para ele não está acontecendo nada. Eu estou dando um clique aqui e nada está acontecendo. Show de bola! Então, agora vamos ver a ação que nós vamos colocar dentro desse botão aqui para que ele faça a leitura do que tem aqui, do que tiver escrito aqui e faça a ação que eu quero. Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fechar aqui, vou voltar aqui em Visual Basic e vamos continuar. Vamos continuar a nossa instrução aqui. Então, eu vou chegar aqui, ó, vou dar 2 cliques agora dentro desse elemento aqui, que é o botãozinho, ó, que nós demos um nome. Ó, repare que nós temos o nome dele aqui, ó, de CMD. Não esqueçam disso. Beleza? Então, eu vou dar 2 cliques aqui, ó. E repare que ele já me trouxe para dentro da subrotina, né, da função que trata o clique do botão. Tá? Então, toda vez que a gente clicar naquele botão, ele vai vir aqui e vai ver se tem alguma coisa aqui. Tá? E que no momento ó, não tem nada. Então, por isso que não executou nada lá quando eu dei o clique. Agora a gente vai colocar a ação que a gente quer que aconteça aqui. Da mesma forma que nós fizemos com o formulário, né, que toda vez que ele inicializa o formulário, ele executa o código que tiver aqui dentro. Show? A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com o CMD, com o botão, tá? E toda vez que a gente clicar no evento de clique. Show? Então eu vou chegar aqui agora ó, e vou selecionar
a minha planilha. Então, toda vez que eu clicar naquele botão, eu quero que ele faça o quê? Eu quero que ele vá para a planilha que tiver selecionado lá. Para eu selecionar uma planilha é a coisa mais fácil do mundo. Como é que funciona? Eu chego aqui, ó, e chamo o Sheet. Ó. Eu escrevo aqui parte do nome, vou dar um Ctrl espaço, ó, e ele já vai me mostrar várias das opções. E uma delas aqui é Sheets, que nada mais é do que planilha, tá? Para eu selecionar uma planilha é coisa muito simples. Ó. Eu chego aqui, ó, abro parênteses e aqui dentro eu escrevo a planilha que eu quero. Então, por exemplo, aqui, ou o índice dela, tá? Repare que cada planilha tem um índice, tem um nome e tem um índice. 1, 2, 3. Eu vou dar um nome dela aqui, ó. Por exemplo, vou chegar aqui e vou colocar, ó, Receita Bruta, tá bom? Eu tenho uma planilha chamada Receita Bruta. Vou dar um ponto aqui, ó, e vou dar um select. O que eu estou dizendo aqui para o VBA? O VBA, atinge a planilha que tem um nome de Receita Bruta e dá um clique nela. Seleciona essa planilha para mim. Show? Agora eu vou voltar aqui e vou executar o meu formulário novamente. Ó, e olha o que vai acontecer. Independente do que tiver aqui em cima, ó, por exemplo, ó, vou chamar aqui distribuição. E eu vou dar um clique em selecionar. Olha o que vai acontecer. Ele vai até selecionar. Só que ele vai selecionar quem? Receita Bruta. Por quê? O Receita Bruta está fixo lá no meu evento de clique. Então, independente do que eu colocar aqui, ele vai ler sempre Receita Bruta. Então, eu preciso arrumar uma maneira de não colocar o nome fixo lá. Tá? Eu preciso fazer com que ele venha aqui, ó, e leia o que está aqui dentro. Vamos ver como fazer isso? Vou fechar aqui. Vou voltar a dar 2 cliques aqui, ó, no meu botão de selecionar. E ao invés de colocar aqui em cima, ó, esse nome fixo, tá? Vou apagar aqui. E olha o que vai acontecer. Eu vou precisar recuperar o nome da planilha que tiver lá selecionado pelo meu usuário naquele botãozinho, naquela opção de seleção, tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atingir o formulário. Então, a gente já sabe o nome do formulário, que é FRM. Não é isso? Vou dar um ponto e vou atingir aquele elemento de seleção, que nós demos um nome para ele também, que é o CBX, beleza? E aqui dentro do CBX eu vou pegar o quê? O valor, o value. Show? Então eu já tenho aqui. Eu poderia, por exemplo, chegar aqui, pegar essa informação e colar aqui dentro. Mas eu vou fazer melhor, vou fazer algo mais organizado. Eu vou atribuir o resultado disso aqui, que nada mais é do que o que fosse selecionado lá na hora, né? Eu vou atribuir isso aqui, ó, à planilha. Ó. Eu vou criar uma variável, tá? Que vai receber, ó, então eu vou colocar aqui, ó, espaço igual. Então, essa variável planilha, que poderia ter qualquer nome, né? Poderia ser A, poderia ser B, poderia ser ABC, enfim. Eu chamei essa variável de planilha. Ela vai receber o quê? O valor que tiver, ó, o valor que tiver naquela caixa de seleção daquele formulário que a gente está trabalhando, beleza? Então, ó, isso aqui recupera o nome da planilha que tiver selecionado naquele momento. Então, quando a pessoa selecionar lá distribuição, ele vai guardar dentro da variável o nome distribuição. Quando a pessoa tiver selecionado lá Receita Bruta, ele vai guardar dentro da planilha o nome Receita Bruta. E assim sucessivamente, beleza? Aí agora, sabendo disso, sabendo que essa variável aqui, ela vai receber o conteúdo do que está lá, eu vou invocar ela aqui dentro. Ó. Vou colocar aqui, ó, planilha. E aí ele vai selecionar justamente a planilha que o usuário lá marcou. Beleza? Vamos ver se está tudo funcionando. Agora eu vou dar 2 cliques aqui, ó, em FRM. Vou executar o meu formulário. Ó, e agora, ó, eu vou dar um clique aqui, por exemplo, Receita Bruta. Ó, já estou em Receita Bruta, na verdade. Então eu vou clicar aqui em Folha de Salário. Ó. Selecionei Folha de Salário. Repare que aqui embaixo está Folha de Salário. Agora eu quero ir para o meu cálculo simples nacional. Eu selecionei aqui e vou selecionar o cálculo simples nacional. Então ele já está fazendo o que a gente queria. Ó. Distribuição, faixa de salário. Ele já está fazendo o que a gente queria. Só que tem alguns problemas aqui ainda. Por exemplo, se eu quiser digitar alguma informação aqui dentro da minha planilha, o que vai acontecer? Ó, eu vou dar, ó, eu não estou conseguindo, tá? Eu já consigo ir para a minha planilha que eu quero, ó,
Só que eu não consigo digitar nada, está bloqueado, né? Não é legal isso, tá? E o pulo do gato tá aqui, ó. Então eu vou fechar esse formulário aqui, vou vir aqui, ó, na minha parte de edição, ó, e com o meu formulário selecionado, olha o que eu vou fazer, olha o pulo do gato aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, várias opções, tá vendo? Onde eu coloco o nome, eu coloco o que vai aparecer para o meu usuário. Inclusive a gente pode alterar esse nome aqui em cima, ó, user form, né? Eu posso alterar aqui, ó, nesse caption aqui, ó. Então eu vou chegar aqui e vou colocar, ó, por exemplo, Infinity Tecnologia para computadores, beleza? Então, ó, poderia colocar qualquer coisa, poderia colocar o site da Infinity, poderia colocar o meu nome, enfim, poderia colocar o que eu quisesse, tá bom? Só que não é isso que eu quero mostrar para vocês. Eu quero que vocês entendam que nessa opção aqui eu tenho várias opções, tá bom? E uma dessas opções lá embaixo, ó, é essa daqui, ó, é o pulo do gato, galera, ó. É essa aqui, ó, show modal, tá vendo? Ó? Vou tentar melhorar aqui para vocês, ó, ver se não tá indo mais aqui. Mas, ó, vocês estão conseguindo ver aqui embaixo, ó, o show modal. Deixa eu... Agora sim, ó. Porque eu tenho várias opções aqui embaixo ainda, ó. E eu tenho uma delas, a show modal. Repare que ela tá com um padrão de true, né, de verdadeiro, tá? Eu tenho que chegar aqui, ó, e botar para falso, tá bom? Então eu tô dando a essa opção aqui de show modal o valor de falso. E o que vai acontecer? O que essa opção faz? Ó? Vou mostrar na prática para vocês. Eu vou executar isso aqui. Ó. Repare que ele está executando da mesma forma que antes. Só que agora ó, ele vai deixar eu manipular a minha planilha. Beleza? E é justamente isso que a gente queria e não estava acontecendo. Show de bola, galera? Então, ó, nós já matamos aí 90% do que a gente queria fazer, tá? Só tem uma última coisinha que eu quero mostrar para vocês, que é o seguinte: se eu fechar essa planilha aqui agora e executar, nada vai acontecer. Esse formulário aqui ele não vai aparecer para mim, tá? Ele só vai aparecer o quê? Se eu vier aqui, ó, em Visual Basic, tá? E rodar o meu formulário, ou se eu criar um botão aqui em cada planilha dessa e atribuir a inicialização do meu formulário. Só que eu não quero isso. O que eu quero? Eu quero que, ao abrir a minha planilha, tá bom? Ao abrir a minha planilha, eu já quero que ele inicie o meu formulário. Tem como fazer isso? Tem, eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou voltar aqui, ó, em Visual Basic, tá bom? Aqui eu tenho essa opção, ó, esta pasta de trabalho. Vou dar 2 cliques aqui nessa pasta de trabalho e eu tenho algumas informações interessantes aqui. Ó. Eu tenho aqui a opção geral e declaração. Eu vou dar um clique aqui onde está geral, ó, e vou selecionar o workbook. O que significa workbook? Nada mais é do que pasta de trabalho, tá bom? Aqui nessa opção selecionada, workbooks, eu tenho alguns eventos para essa pasta de trabalho. Tá? Um deles aqui ó, é o evento Open, que nada mais é do que o evento de abrir. Então, toda vez que abre a minha planilha, a minha pasta de trabalho, o que ele faz? Ele vem nessa parte aqui e verifica se tem alguma coisa, algum comando ali para ele executar. Por padrão, né, ele não vem comando nenhum, então ele não faz nada. Agora, se eu chego aqui e coloco, se eu chego aqui ó, e seleciono eu atinjo lá o meu formulário, que eu dei o nome de FRM. E repare que é por isso que é bom você dar um nome para o seu formulário, porque quando você for trabalhar com ele, quando você for atingir o seu formulário, você vai ter facilidade. Então, ó, o que eu vou fazer? Adicionar, né, eu vou atingir o meu formulário, tá? Ó, eu vou dar um ponto aqui, ó, vou dar um ponto aqui e vou invocar um método chamado show, né, que nada mais é do que mostrar. Então, o que eu estou dizendo aqui para ele? Ó? Ao iniciar essa pasta de trabalho aqui do Simples Nacional, né, que é essa planilha que nós estamos trabalhando, ao executar ela, eu quero que você vá. A primeira coisa que você vai fazer é atingir o formulário FRM e vai invocar ele, vai mostrar ele. Só isso. Então esse comandozinho aqui ó, vai fazer com que ele, toda vez que eu abro a minha pasta de trabalho, ele execute
o meu formulário. Vamos ver isso acontecendo? Vamos salvar primeiro essa planilha aqui, ó. Vou chegar aqui e vou salvar como. A gente sabe, né? Toda vez que a gente trabalha com planilhas que tem VBA, né? Que tem código VBA, a gente precisa vir aqui, ó, e habilitar, ó, vir nessa opção aqui do tipo, ó, e habilitar, ó, pasta de trabalho habilitada para macro, tá? Senão eu perco tudo que eu coloquei lá. Então agora sim eu vou salvar minha planilha, ó, salvei. Vou fechar minha planilha aqui, ó. E agora eu vou fazer o seguinte, ó, ele criou uma outra planilha aqui, ó, tá? Que dessa vez, ó, botar um mouse aqui em cima a gente consegue ver, ó, planilha habilitada para macro, né? A extensão dela, se for verificar, a extensão dela tá .xlsm, tá? E essa planilha aqui de baixo era aquela anterior, que não tinha a pasta de trabalho, né, habilitada para macro. Repare quando eu coloco o mouse ali em cima, ó, ele tem o tipo ali, uma pasta do Microsoft Excel somente. Então essa planilha aqui é onde eu tenho o meu código VBA, tá bom? Então eu vou chegar aqui, ó, vou dar 2 cliques e repare, ó, vou habilitar aqui, né? E repare que ele, ó, automaticamente já abriu, ó, o nosso formulário aqui e as nossas opções aqui, né, de planilha estão todas aqui para a gente selecionar e tudo funcionando bonitinho aqui para a gente, tá bom? Então espero que você tenha gostado dessa aula, tá bom? Se você gostou, coloca aqui nos comentários, clica em curtir para ajudar a gente aí e passa, né, e compartilha esse vídeo com mais profissionais contábeis que gostariam de aprender essa técnica aí. Beleza? Então, espero você numa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.